Na antiga região do Crescente Fértil, Oriente Médio e Maghrebe, os povos semitas são os povos mais curiosos e interessantes, com uma história muito antiga, com suas próprias línguas, culturas e muito mais. Mas uma coisa que chama muita atenção nas outras populações que não entendem muito a respeito dos povos semitas é a respeito da sua etnia, a respeito da sua raça. Qual seria a raça, a etnia dos povos semitas? Afinal de contas, eles seriam brancos, negros, pardos, amarelos? Qual seria a definição mais correta para definir os povos semitas, os povos antigos? Um dos povos mais famosos semitas são, sem sombra de dúvidas, os antigos israelitas. Qual seria a aparência antiga dos antigos israelitas? Qual seria a etnia que eles pertenciam? Vamos começar primeiramente falando a respeito do termo semita. Muito provavelmente você já deve ter escutado ou ouvido em algum lugar o termo semita, provavelmente em algum noticiário, em algum jornal ou algo similar, sempre endereçado e ligado a Israel e principalmente ao povo judeu. Porém, o termo semita é um termo muito mais amplo e bem mais profundo e não se remete apenas ao povo judeu, mas também a várias outras populações do próprio Oriente Médio, como por exemplo os povos árabes. Os judeus são um povo semita sem sombra de dúvidas, até porque são descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas além do povo judeu e além do povo árabe, existiram várias outras populações de origem semítica antiga, como por exemplo os antigos assírios, os antigos sírios. Ambas eram duas populações semíticas do Oriente Médio e que vivem até os dias de hoje. Os antigos acadianos também eram uma população semítica antiga. Os caldeus também eram uma população semítica. Os midianitas, que atualmente são chamados de árabes, porque árabe é um termo que vai falar a respeito de uma população nômade de origem semítica do Oriente Médio. Na origem do termo semita, ele remete aí a um texto bíblico antigo, do capítulo de número 10 do livro de Gênesis, que faz referência aos filhos de Noé e às linhagens de Noé. Isto é, no caso faz referência a um dos filhos de Noé, ao filho chamado pelo nome de Sem. Sem, em português, Shem, em hebraico, ou Shim, em aramaico. As populações semíticas são chamadas de filhos de Sem. Existiram muitos povos na antiguidade, principalmente no Oriente Médio, que eram os povos da linhagem de Sem. Muito além disso, o termo semita não é um termo apenas que se refere à genética de um povo, ou à raça, ou à etnia chefe de um grupo de várias etnias. Não apenas isso, mas também remete-se, obviamente, à linguística. Sim, a linguística. Muitos destes povos, por serem aparentados geneticamente, eles também têm as suas línguas similares, como, por exemplo, a semelhança entre o árabe, os dialetos árabes, com a língua aramaica, com os dialetos aramaicos. As três línguas antigas semíticas usadas pelas populações semíticas na antiguidade e que ainda são usadas nos dias atuais são as três. Primeiramente, o árabe, em segundo lugar, o hebraico e, em terceiro lugar, o aramaico. Atualmente existem vários povos de origem semítica, origem étnico-racial semítica, origem genética semítica e principalmente são colocados como sendo os judeus e as várias populações árabes. Geralmente, algumas pessoas que leram as escrituras sagradas e que têm um interesse a respeito de Israel sempre se perguntam a respeito da fisionomia do Israel antigo e dos povos semitas. E geralmente eles encontram teorias, como por exemplo a teoria de que todos os israelitas antigos eram uma população negra e africana, e também a teoria que vai dizer que os antigos israelitas, o povo hebreu, era um povo muito branco, ruivo e de olhos claros.
Mas a verdade é que arqueologicamente, geneticamente e estudando a respeito da genética e das populações do Oriente Médio, nós sabemos que a fisionomia, a etnia barra raça dos povos do Oriente Médio não é nenhuma etnia branca europeia e nenhuma etnia negra africana. Não. Os israelitas antigos, assim como os árabes, os sírios, os assírios, acadianos e antigos povos semitas, não eram nem africanos negros e nem eram brancos. Mas aí surge uma questão, então qual era a aparência dos antigos povos semitas, dos antigos israelitas? O povo hebreu, ele era parecido com que povos nos dias de hoje? A verdade é que o povo israelita antigo, por ser um povo semita, de etnia semita, de raça semita, eles tinham os traços da etnia semítica. Que são quais esses traços? O famoso nariz arqueado, também chamado de nariz adunco, que é comum nas populações do Oriente Médio, não só em judeus, mas como também em árabes, e também sírios, assírios, libaneses, iraquianos, sauditas, todos eles têm um nariz arqueado, um nariz adunco. Além do nariz arqueado, os povos semitas também tinham olheiras pigmentadas. Muitos deles tinham olheiras pigmentadas, olhos tenros e também tinham ali muitos pelos corporais. Nós podemos ver isso tanto geneticamente, quando nós estudamos a respeito das populações do Oriente Médio, como nós também podemos ver na arqueologia, os semitas sempre ali com um cavanhaque, com uma barba muito farta no rosto. Muito além disso, os antigos povos semitas, os israelitas, entre outros povos, também tinham cabelos ondulados. É importante ressaltar aqui que os povos semitas, na maioria das suas demonstrações ali de bustos de reis, estatuetas ali de reis antigos de origem semítica, tanto arameus, assírios, acadianos e etc., tinham cabelos ondulados. Eles não tinham cabelo nem cacheado e nem cabelo liso. Obviamente eles não tinham cabelo crespo e nem cabelo liso, mas sim um cabelo ondulado e sempre na coloração mais escura. Eles tinham cabelos escuros. Esses traços das populações semíticas são atestados arqueologicamente na arte antiga dos povos semitas e na arte antiga dos antigos egípcios, que retratavam os povos semitas como sendo mais claros em comparação aos egípcios nativos, de narizes arqueados e de barba. Mas aí surge uma pergunta que algumas pessoas fazem para si próprias quando elas olham o povo judeu atualmente. Os judeus atualmente, existem judeus brancos, loiros, até mesmo judeus ruivos, e que muitas das vezes não tem nenhum destes traços que eu acabei de falar. Muitas das vezes tem apenas o nariz arqueado. Só que o que acontece? Os judeus, eles saíram do Oriente Médio por conta das diásporas, das grandes dispersões do povo judeu. E então o povo judeu se misturou um pouco com as populações da Europa. Por isso nós vemos aí um judeu muitas das vezes loiro, muito branco, ali com traços mais europeus, com olhos claros. Mas mesmo assim nós podemos ver judeus ainda com traços e sua fisionomia muito parecida com povos ali do próprio Oriente Médio, similares a alguns árabes. Ou seja, os judeus tiveram uma mistura com populações europeias por conta das diásporas judaicas. Ou seja, eles são sim judeus, porém eles são judeus miscigenados do ponto de vista genético e étnico. Existe muito também uma confusão que as pessoas fazem sobre a questão da etnicidade judaica e da religião judaica. É muito importante definir essas duas diferenças aqui para todos vocês. Existem pessoas que se tornam judeus religiosamente. Religiosamente, qualquer pessoa de qualquer grupo étnico da face da terra pode se tornar um judeu. Porém, se tornar um judeu étnico já é outra história, porque judeus são uma etnia, eles têm a sua própria genética, cultura, língua e traços físicos.
Do ponto de vista genético, nós podemos dizer que os judeus mais parecidos com os antigos israelitas são, no caso, os judeus do grupo chamado de judeus Mizrahim. Os judeus Mizrahim são judeus mais próximos dos antigos israelitas na sua fisionomia. Além desta confusão que algumas pessoas fazem com o judeu religioso e com o judeu étnico, também existe uma confusão similar quando vai se tratar a respeito dos árabes e do islamismo. Muitas pessoas falam, fulano de tal é islâmico, fulano de tal é do povo islâmico. Esta fala, ela é equivocada, ela é errada. Por quê? Porque islamismo é uma religião e qualquer pessoa pode se tornar ali um muçulmano, que é o praticante do islamismo. Ou seja, uma pessoa pode ser muçulmana se ela praticar o islamismo. Só que uma pessoa que se converte ao islamismo, ela não pode ser árabe. Existe uma diferença, porque árabe é uma etnia semita, assim como judeu é uma etnia semita, uma etnia barra raça semita, o árabe também é um semita. Agora falando a respeito da cor da pele dos povos semitas antigos, de todos os povos semitas antigos, a verdade é que, obviamente, eles não eram negros africanos e nem brancos europeus, loiros, de olhos claros. Os antigos semitas, israelitas, árabes, midianitas, acadianos, eles tinham um tom de pele claro que se bronzeava do sol facilmente. Em outras palavras, num termo para a coloração de sua pele, a sua coloração de pele era algo entre o amarelo e o bege. Basicamente, eles tinham um tom de pele claro que se bronzeava por conta do sol. E até os dias de hoje, os árabes, como outras populações do Oriente Médio, se bronzeiam do sol e acabam tendo um tom de pele bronzeado do sol. Se algum de vocês já tiveram a oportunidade de visitar Israel ou algum outro país do Oriente Médio, vocês vão concordar plenamente com o que eu estou falando. Os traços dos povos semitas são muito fortes, as sobrancelhas grossas, o nariz arqueado, os cabelos ondulados, aquele olhar que os povos semitas geralmente têm, que é um olhar ali sério, ou um olhar triste em alguns deles, mas é muito interessante, pois eles têm ali todos estes traços, e são traços de sua própria etnia, lembrando que os povos semitas são uma etnia, eles são etnia barra raça, ou seja, eles têm os seus próprios traços étnicos, a sua própria fisionomia, a sua própria língua, eles têm as suas próprias tradições antigas, a sua própria religião, entre outras coisas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.